Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast pra gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Todos os episódios estão no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcast aí no seu celular. E fica de olho também lá no Twitter, no @vida_jornalista. Lá eu vou colocando todos os links, que aí você pode ficar à vontade para ouvir o que quiser, quando quiser. E hoje eu estou aqui na redação do Globoesporte.com, que na verdade é a redação de esporte da Globo, né? A Globo, Sport TV e o Globoesporte.com estão se juntando no mesmo espaço físico. E é aqui que eu estou para conversar com o Felipe Schmidt, que é repórter de futebol, setorista na cobertura do Vasco. Schmidt, bem-vindo ao podcast, hein? E aí, Rodrigão, muito obrigado pelo convite. Tudo tranquilo? Tranquilão. Maravilha. Claro que a gente vai falar muito aqui sobre cobertura esportiva, né? Muita gente tem curiosidade de saber como é a rotina de um setorista, e a ideia, inclusive, é voltar nesse tema em outros episódios, com outras pessoas também. Mas para esse episódio especificamente, tem um outro tema que é bem relevante, que é a relação entre jornalismo e periferia. Esse tema já passou em parte aqui pelo podcast, no nosso segundo episódio com a Luciana Barreto, da TV Brasil. Esse sonho de entrar no jornalismo, eu acho que tem muito a ver com a minha história de vida lá na periferia, lá na Baixada Fluminense, né? E assim como a Luciana, o Felipe Schmidt também tem origem na Baixada Fluminense, num lugar chamado Paiol de Pólvora, né, que é um bairro de Nilópolis, na região metropolitana do Rio, e é um lugar afastado do centro da cidade, dos bairros mais nobres, né, da Zona Sul, da Barra da Tijuca, que é onde fica a redação do Globoesporte.com. Então, Schmidt, só para quem não conhece o Rio de Janeiro, para ter uma ideia, qual é a distância, quanto tempo leva de transporte público do Paiol até a redação? Num dia bom são 2h30. Num dia bom? Num dia bom. E num dia ruim? Num dia ruim, cara, eu já levei 4 horas pra sair da Barra. Que isso? Naqueles dias de trânsito pesado da Barra, eu já levei 4 horas pra sair da Barra. Até chegar em casa, bota mais uma horinha aí. É, não é fácil não. Agora, você morou lá até, 3, 4 meses atrás, né? Quando nasceu sua filhinha, pequena Atena. Um beijo pra Atena. E eu imagino que pouca gente conheça o Paiol, eu mesmo conheço muito pouco, então eu queria que, antes da gente começar o papo sobre a profissão em si, que você contasse um pouco como é a região lá, fala um pouco como é a vida da galera de lá. Eu sempre falo que morar no Paiol é morar na periferia da periferia, né? Porque o Paiol é o bairro mais pobre de Nilópolis, é o mais abandonado, é o que tem menos investimentos da prefeitura de Nilópolis. E Nilópolis, por si só, já é uma periferia, né? Já é a região metropolitana do Rio. Para quem tem uma ideia, já é no fim do Rio, né, aqueles bairros mais afastados, Pavuna, Anchieta, Costa Barros, Guadalupe. Depois começa a Baixada, já começa a Nilópolis e já começa o Paiol. O Paiol está ali numa junção que é Anchieta, que já é Rio, é o Paiol, é São João de Meriti, é Pavuna, é o famoso Morro do Chapadão, que é um dos morros mais perigosos do Rio de Janeiro. E o Paiol tá ali. É também o bairro mais populoso de Nilópolis, né? A gente costuma brincar que todo mundo que é eleito pelo Paiol. E o povo mesmo não tem essa ideia, né? Da força que tem lá. E é isso, é um bairro... Não chega a ser uma favela, porque não é um morro, né? Não é uma coisa assim, mas é o bairro mais pobre mesmo, é o pessoal mais humilde. Eu costumo brincar que quando eu ia pra faculdade, pegava o metrô, pegava o ônibus pra sair de lá, eu ia junto com o vendedor de bala, junto com a empregada doméstica dos meus amigos, ia todo mundo junto ali. É mais ou menos isso, assim, é uma região muito pobre, mas também de gente muito trabalhadora, tem de tudo também, não tem só pobre, né? Tem o pessoal de classe média, eu até me incluo, né, na classe média, nunca faltou nada pra mim. Mas é isso, assim, foi uma experiência gigante pra mim, crescendo, morando lá. E como é que o jornalismo te encontrou lá? Ou foi você que foi encontrar o jornalismo? Como é que pintou na tua vida essa história de entrar nessa profissão? Cara, foi por causa do futebol, sempre, né? Eu era uma criança já vidrada em futebol. Eu com 9, 10 anos, eu fiz meu pai assinar placar. Eu era assinante de placar com 10 anos. Comprava o lance. E aí, por exemplo, o Paiol não tem uma banca de jornal. Os jornais eram vendidos na padaria. E aí o lance, era uma edição do lance por dia. Então tu tinha que acordar cedo para comprar aquela edição do lance e ter o lance. Época pré-internet já. Sim. Então foi muito por causa do futebol. E aí eu via, gostava muito. Eu pegava a placar, ia
reescrevi as matérias da Placar para fazer a minha própria revista. Então, legal. então eu sempre fui muito ligado no futebol e na parte de contar o futebol, né? E aí, crescendo, foi uma escolha, assim, natural para mim. Eu nunca cogitei nenhuma outra coisa, eu sempre pensei em jornalismo. E aí eu consegui passar a fazer. Não comecei no jornalismo com futebol, pelo contrário, fiz de tudo menos futebol. Na época da faculdade, você se formou pela UFRJ, né? Mas tem uma história de que um ano antes você já tinha passado para uma faculdade particular e não conseguiu fazer. Como é que foi isso? Eu passei, na época o Enem era diferente, né? O Enem não era só para algumas, para dar bolsa e tal. Imagina na minha época que não tinha nem Enem. Exatamente. Hoje em dia eu nem sei como que é o Enem, eu sei que não é do jeito que era na minha época. O Enem, ele era... Você conseguia a bolsa, e eu consegui uma bolsa, acho que de 50% para alguma faculdade, acho que era Unigran Rio, alguma coisa assim. Só que 50% da bolsa, mesmo assim, não tinha como pagar. E aí eu não fui, aí fiz um pré-vestibular no ano seguinte, aí consegui passar. Foi uma época que meu pai estava desempregado, minha mãe estava grávida, né? E eu tinha acabado de terminar o colégio. Eu cheguei a fazer entrevista para lugar para trabalhar e tal, mas aí eu consegui passar para a FRJ, não precisei trabalhar. E esses teus primeiros empregos que você falou, que não tiveram a ver com futebol, como é que foi? Como é que você começou a trabalhar ali na Baixada? Cara, o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, foi uma tentativa de jornal no Paiol. Era um jornalzinho que eles estavam tentando fazer, mas uma coisa bem simples, né, com muito anúncio e tal. E aí nem foi à frente, acho que fizeram 1 ou 2 edições, eu assinava umas matérias sobre o bairro e tal. E aí logo depois eu fui já no segundo período da faculdade, eu fui fazer assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Iguaçu. Foi meu primeiro emprego assim mesmo, recebendo alguma coisa. Então já R$300 a bolsa, mais nada. E esses R$300 era o preço do curso de jornalismo esportivo que tinha na época, que era o Moody's, não sei se você Fundação lembra. Moody's. Da Fundação Moody's. E era R$300 certinho, era 4 meses de curso e R$300 todo mês. E aí, os meus 4 primeiros meses, o dinheiro foi para pagar o curso. E aí eu fiz o curso, fiquei 1 ano mais ou menos, de lá eu fui para um jornalzinho de Nova Iguaçu, chamado Jornal de Hoje, que é um jornal antigo até, deve ter agora uns 40, 50 anos. E era um jornal, assim, de local mesmo, né? Então lá foi o que eu falei, eu fiz tudo. Já fiz defunto em Belfor Roxo, tomei muito chá de delegacia, esperando um delegado lá. Aquele plantão. Aquele plantãozinho de delegacia, já fui muito... Fazia muito isso, que era, tipo, eles prendiam alguém, né? Algum cara, assim... Aí você tinha que ir na delegacia tirar foto do cara, né? Nossa. E fazer a matéria de por que ele foi preso. Eu lembro que eu ia, bolado, né? Não vou olhar pra esse cara não sei o que o cara é. E o fotógrafo que ia comigo ia felizão, tirar foto. Enfim, esse foi o meu trabalho, fazia de tudo. Fazia política, fazia economia, falta de luz no bairro tal de Nova Iguaçu, faltou água lá no Morro do Quissuco, em Ausch, em Nova Iguaçu, era eu que ia lá fazer e tal. Eu fiquei 1 ano mais ou menos nisso, ainda era estagiário, ainda estava na faculdade, né? Sim. Eles chegaram a me contratar como repórter, mesmo eu estando na faculdade, e aí teve uma oportunidade de eu ir estagiar no Dia, jornal O Dia, na parte online, e com futebol. É aí que entrou o esporte na área. Eu larguei um contrato, né, para ser estagiário do Dia, aí fiquei no Dia 1 ano e meio, fui contratado, quando eu me formei fui contratado pelo Dia, e aí depois de uns 6 meses eu tive a chance de vir para cá pro Globoesporte.com como freela. Então, nessa tua vinda para cá como freela, no processo de seleção, eu até participei dele, né? Não sei se você lembra. Lembro, claro. Esse processo de seleção geralmente tinha alguém do Globoesporte.com, alguém da Globo e alguém do Sport TV. E eu até lembro que o Cisne Garamboni, que estava pela Globo, ele ficava jogando umas pegadinhas, assim, né? De perguntas sobre esporte para ver se o pessoal sabia e tal. E eu lembro que você era o único cara que acertava as respostas de coisas que não eram futebol, né? Coisas de outros esportes e tal.
E você falou que a tua ligação com o jornalismo veio muito por causa do futebol. Esse teu conhecimento de outros esportes veio do Jornal Dia ou de antes disso? Como é que era? Não, eu sempre fui vidrado de futebol, total. Mas eu também gostava de outros esportes. Eu joguei basquete, apesar de ter 1,70 m, eu joguei basquete. Eu gostava, na época do Guga. Sim. Pô, adorava tênis, só que nunca joguei tênis na vida, porque no Paiol não tem quadra de tênis, né? Então você tinha que jogar batendo a bolinha na parede. Foi o mais perto de tênis que eu tive na vida. Pra você jogar tênis, você tinha que vir pra Barra da Tijuca, pagar uma escolinha, impossível. Eu gostava muito de tênis e via assim as coisas. Então deu pra ter os conhecimentos gerais, né? E aí depois você ficou um tempo como freela, né, fixo, e depois foi contratado. Agora, o fato de ter crescido no Paiol, você acha que, claro, era uma realidade muito diferente da maioria das pessoas que estão numa redação de grande jornal, ou um grande site, ou uma grande TV. Você acha que o quanto isso influencia hoje na sua visão jornalística, assim, o quanto você tem um olhar mais aberto para questões que às vezes o normal das redações não está tão aberto assim? Total. Total. Desde pequeno, sempre vi esse tipo de preconceito, né? Não é um preconceito que é muito falado, né? Geralmente é preconceito de cor, preconceito de gênero, preconceito de quem mora em tal lugar, né? Eu acho que isso meio que me marcou assim muito, porque eu vendo isso, eu sempre procurei fazer disso uma força, não uma fraqueza. Então isso acabou ficando muito comigo. Sei lá, eu acho que eu sempre quero olhar o lado do derrotado. Entendeu? O lado do menos falado, do menos popular. E isso aí, eu acho que isso meio que norteou até minha visão de jornalismo mesmo, porque, por exemplo, eu comecei aqui no Globo Esporte fazendo futebol internacional, né? E enquanto todo mundo queria falar do Messi, do CR7, do Neymar, eu tava querendo falar de um time da África que era feito numa favela. Era isso que eu tava fazendo. E eu sempre tento levar isso até hoje, assim, ter essa visão mais aberta e sempre procurar ver as coisas que ninguém vê, assim, que ninguém dá tanta atenção, ninguém valoriza tanto, e às vezes acho que ali é onde sempre tem uma história boa. No caso da Baixada especificamente, eu lembro que há pouco tempo você fez uma matéria com o Luizinho, né, que é roupeiro da base do Vasco e que também é do Paiol, né, tem origem lá também. Você acha que esse é um bom exemplo, assim? Você acha que às vezes esse personagem poderia não ser notado, mas o teu olhar foi buscar ali a história dele? Sim, porque é um cara que nem... Assim, é um pouco de sorte também, né? Claro. Porque é um cara que eu já conhecia. Quando eu bati o olho nele lá, eu falei, cara, o que tu tá fazendo aqui? Aí ele falou, não, tô de roupeiro e tal, cheguei a treinar e tal. Eu lembro quando a gente, criança, como assim, jogador, que ele vinha treinar no Vasco. Eu nem sabia que ele tinha chegado tão longe, porque ele sumiu de lá. Então eu nem sabia que ele tinha realmente treinado, sido federado, chegado longe. Chegou longe, chegou no sub-20 do Vasco. E aí, contando a história, realmente é uma coisa assim que de repente para outra pessoa que passaria batido, e para mim fez muito sentido e eu achei que seria muito importante contar. Isso acho que realmente influenciou, eu acho que é um bom exemplo do que geralmente eu tento fazer, né? Agora, por causa da profissão, você também faz viagens, né, para, enfim, cobrir o Vasco, mesmo antes de ser setorista do Vasco, já fazia isso com o futebol internacional. Faz uma lista rápida aí de países vizinhos aqui que você já visitou na América do Sul. Só vizinhos? Os mais perto. Só vizinhos? Os mais perto. Cara, América do Sul acho que eu já fiz quase tudo. Acho que faltou Paraguai, Venezuela e Bolívia. O resto você já circulou aí por tudo? O resto eu já fui pra tudo. A maioria para cobrir Vasco? Não. Todos a trabalho. Sim. Pro Vasco eu já fui pro Chile e pro Equador. Falando primeiro aqui dessas viagens para mais perto, me corrija se eu estiver errado. Eu sinto que você sempre tenta encaixar uma matéria ali sobre a origem do local, ou o povo nativo, ou alguma história, né, que conte a origem daquele lugar. É uma coisa que você sempre leva na cabeça. Porque é um pouco isso que você falou, é um pouco da minha visão de jornalismo. Se eu tô num local, né, eu já tô lá, eu tento não me fechar, por exemplo, pra só cobrir o Vasco. Sim. Então eu tento fazer uma coisa maior, uma coisa mais ampla. E, eu pesquiso pra caramba, assim, além dessa parte, né, de tentar ver essa história, assim, um pouco, coisas menos óbvias,
eu gosto muito de história. Então eu sempre tento colocar, uma dica que eu passo assim para todo mundo que me pergunta de jornalismo, eu sempre falo isso, é você tentar usar sempre os seus interesses fora do jornalismo para fazer jornalismo, entendeu? E eu tenho muito interesse em história, assim, história de todos os tipos, história do Brasil, história antiga e tal. O nome da minha filha é Atena, vocês já devem imaginar por quê. Então eu sempre tento fazer alguma coisa de história. E aí, por exemplo, quando eu fui pro Chile, eu fiz a história dos Mapuches, né? Eu ia te perguntar isso, tem alguma história que você lembra, assim, que tenha sido mais marcante, assim? Então, recente foi essa dos Mapuches, porque é um grupo nativo, né, do Chile que resiste até hoje, assim, contra a colonização, né? E o Vasco ia jogar justamente na cidade onde teve a batalha deles antigamente. O time rival tinha um jogador de origem Mapuche. E então eu achei que fazia muito sentido contar aquilo lá e era uma oportunidade de estar lá e contar, né? Às vezes são matérias que nem batem muito de audiência, assim, sim, sabe? sim. Mas assim, eu fico feliz comigo, assim, por eu ter conseguido escrever aquela história. E talvez não tenha muita gente lendo, mas quem lê, curte ler, né? É um pouco isso. Geralmente a resposta é mais legal, assim, né? O povo fala, pô, maneira essa história que você desencavou aí e tal. Acho que... De onde você tirou isso e tal, é sempre assim. Acho que é mais ou menos pra isso que a gente trabalha, né? Pra contar história desse tipo, assim. Tem uma que eu lembro, que você certamente vai lembrar também, que foi nos Estados Unidos, em Compton, né? Que aí junta com uma outra paixão sua, que é a música e o hip hop e tal. E você tava cobrindo seleção lá, né? Como é que foi essa história? Eu tava na Copa América de 2016 com a seleção. E a seleção tava treinando em Los Angeles, num estádio que era do lado de Compton, né? Compton, pra quem não sabe, é um paiol de Los Angeles, né? É um bairro pobre, violento também, E é de lá que saem muitos caras do rap importantes, né? Pensar Dr. Dre, agora o Kendrick Lamar, né? E além de Compton, a região é muito fértil, né? A região teve o Tupac, teve o Snoop Dogg e tal. E tinha muito jogador da seleção que gostava de hip hop, assim, toda vez que eles saíam do treino, assim, numa zona mista, eles passavam com aquela caixinha de som, né, tocando e tal. Mas era muito assim, tipo, eu quero contar essa história e eu tenho que achar um gancho com a seleção. Não posso contar isso, né? Aleatoriamente. Trabalha numa revista de música. Exatamente. E a sorte foi ter esses caras que gostavam e tal. Mas aí, tipo, isso eram 3 linhas da matéria falando que a seleção, tem jogadores da seleção que gostavam de rap. O resto foi tudo... Eu tava com o Alexandre Losetti lá de São Paulo, um abraço pro Losetti. Eu fiz o Losetti me levar, pegar o carro, me levar não sei aonde, que tinha um grafite pintado do Tupac. A gente deu umas voltas lá por dentro, tiramos foto e tal. E aí, com aquilo, eu juntei já com o que eu já sabia, né? E aí eu fiz a matéria. E foi uma matéria que, por incrível que pareça, cara, eu achava que eu não ia publicar. Pô, não sei, eu falei, pô, Zé, o que tu acha? Publica, cara, não sei o quê. Aí eu publiquei assim, naquela, pô, isso não vai dar em nada, mas, pô, eu tô feliz que eu fiz. Aí, pô, acabou que foi parar no portal da Globo.com, e todo mundo gostou pra caramba, assim, deu uma repercussão no dia, assim, né, maior do que eu imaginava. Pra mim ia ficar escondida no site, eu ia ficar feliz de ter feito, ia twittar e pronto. Acabou dando uma repercussão maior. E foi muito isso, né? É você usar um interesse seu, um gosto seu e incluir na sua forma de fazer jornalismo. E voltando à parte do futebol, eu acho que muita gente, quando eu anunciei que eu ia fazer o podcast, eu pedi para as pessoas darem sugestões de temas e tal. E muita gente quer saber sobre o trabalho de setorista de futebol e como é que tem uma visão um pouco, né, de glamour, assim, que você tá perto do clube. E claro que é legal isso também, né, você acompanhar o clube ali de perto e tal. E tem o lado roubada também, né, que você não tem horário, né, estoura um problema, né. Para o pessoal ter uma ideia, a gente ia gravar esse nosso papo há uma semana e couro comeu no Vasco, né? Teve protesto e tal, você teve que correr para lá, a gente não conseguiu gravar. O que pesa mais? É o lado legal ou é o lado roubado? Assim? Cara, vou te falar, eu nunca tive como objetivo ser setorista. Nunca tive, assim, aconteceu por acaso. O pessoal chegou a me convidar uma vez, eu meio que não quis, quando convidaram de novo eu aceitei. Cara, é muito desafiador, porque é como se você abraçasse o clube inteiro, né? E no meu caso, eu cubro o Vasco, é um clube tão grande que você tem que fazer
muitas vezes coisa além do futebol. Às vezes o futebol fica em segundo plano. Quem que tá na cobertura do Vasco contigo agora? Junto comigo tá o Fred Uber e o Bruno Gilfrida. Uhum. Cara, é muita coisa, assim, o Vasco, até na situação dos últimos anos do Vasco, você mexe muito com política, muito com justiça. São coisas que você não imagina, né? Que você vai tratar disso. Eu gosto, sim. No começo eu não me sentia tão à vontade na função. Hoje em dia eu gosto, assim. É a linha de frente do site, né? Vamos botar assim, é a linha de frente do site. Eu como eu te falei, eu nunca tive essa vontade, nunca pensei nisso, mas você estando, você vê como é. Uma responsabilidade muito grande, não só com o site, né? Mas também com o público. Porque é muita gente que te segue, que quer saber, que pergunta e tal. Então você trabalha você tem dois chefes, né? Você tem o teu chefe que te paga e o teu chefe que te lê, que são os torcedores. Cara, assim, é uma experiência muito boa. Eu tô no meu 3º ano no Vasco e realmente, quando me falaram lá atrás, né? Você tem que ir, é uma experiência boa e tal. E realmente, assim, é uma coisa... Entre os prós e contras, eu fico com os prós. Agora, quando você virou setorista, aí você chega lá, ó, Felipe Schmidt, a partir de segunda-feira você começa a cobrir. Quais são as primeiras providências que você tem que tomar ali? Porque tem um trabalho aí de construção de fontes, das pessoas do clube te conhecerem, confiarem em você para te passar informação. Quanto tempo leva até você se sentir à vontade ali na cobertura? Cara, sinceramente, pra mim, levou 1 ano. 1 ano. Levou 1 ano. E eu acho que eu fui devagar. Porque no meu primeiro ano, além de eu cobrir Vasco, eu cobri a Seleção Olímpica. Então eu fiquei, sei lá, são 12 meses no ano, um foi de férias, um foi na Copa América com a seleção e o outro foi a Olimpíada. Então eu fiquei 3 meses fora do Vasco. Isso é muita coisa, né? Então acho que até que eu demorei mais por causa disso. É demorado, cara. Eu tive muita sorte porque quem estava saindo do Vasco na época era o Rafael Zarco. Hoje cobre o Flamengo, também é um dos melhores repórteres que a gente tem. Tá ali sentado do seu lado ali. Tá sentado ali me enchendo o saco ali. Tava querendo meu fone de ouvido. Olha só. Aí ele me deu assim, ele sentou comigo um dia, comigo com a Sofia Miranda, que hoje tá na TV. Sim. A gente tava entrando junto no Vasco. E falou, olha, o Vasco é dividido assim, 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 o futebol tem esse. Ele deu umas dicas assim de pessoas com quem pra procurar pra determinado assunto e a partir daí, cara, passou os contatos que ele tinha, assim, o Zarco foi excelente pra gente, assim, ajudou muito. E a partir daí trabalho, né? A pessoa que falava com o Zarco não necessariamente vai falar comigo. Claro. Cara, é um trabalho, pra mim, antes de eu entrar, era a minha maior preocupação, assim, era fazer fontes. Pô, como que eu vou fazer um cara me falar as coisas? E, cara, eu aprendi que é demorado mesmo. Você tem que ser chato. Era uma coisa que eu sempre falava, pô, não sei ser chato. Você aprende a ser chato, você aprende a ligar pro cara todos os dias. Eles não tem nem muito o que falar, você fala e tal. Você tem que ter muita disposição, sabe? Tem que ter muita raça. Você tem que falar com muita gente o dia inteiro. O meu WhatsApp hoje é mais pra trabalho do que pra falar com os amigos, sabe? E tem muito isso de, às vezes, você tem uma informação, mas não pode soltar naquele momento e tem que apurar melhor e tem que checar com mais alguém. Ou às vezes você tem certeza da informação, mas você segura para soltar no momento em que você sabe que aquilo não vai te prejudicar ou prejudicar a tua fonte. Como é que é essa relação assim delicada? É delicada. Cara, eu já tive muitas críticas, às vezes por soltar uma matéria negativa nos olhos da torcida. Em um momento ruim. Sei lá, esse ano, por exemplo, teve no dia da estreia do Vasco no Carioca, a gente teve uma revolta dos jogadores lá no grupo de WhatsApp, o Martin Silva estava revoltado por causa de toda aquela indefinição política, né? Tava aquela história, vai ficar o Eurico, não vai entrar o Brant, vai entrar o Campelo e tal. E o time já pra estrear, aí tinha negócio de passagem de avião que não tinha sido comprada para estrear na Libertadores, falta de material, uma série de indefinições e os jogadores assim, meio que explodiram. O Martim estava revoltado, eles decidiram que não iriam concentrar no jogo e a gente deu isso de manhã. Aí, pô, muito torcedor assim, reclamando, né? Pô,
essa Flapress tá querendo derrubar. No dia da estreia no Carioca, você posta uma notícia dessa. Como é que você soube no grupo do WhatsApp? Você tá no grupo do WhatsApp dele, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu recebi a primeira informação na madrugada do dia anterior, só que eu já tava dormindo. Então quando eu acordei com aquilo. Eu aí corri atrás, avisei os meus companheiros de cobertura e fui falar com o pessoal, assim, com algumas fontes. Confirmaram realmente e tal, demos a matéria. Aí depois do jogo, até o Rafael Sibila da TV que vai no Martim e pergunta: Martim, e aí? E o Martim confirma tudo que a gente falou. É isso mesmo? Apareceu alguém pra falar: pô, Felipe, desculpa aí, tava certo? Não apareceu ninguém. Como é que é essa relação com o segundo chefe, com o torcedor, o cara que tá ali na rede social te marcando em cima? Cara, eu acho que até que eu tenho bastante sorte, assim, que eu acho que eu tive pouquíssimos problemas, assim, pouquíssimos problemas. Mas sempre tem alguém que reclama. Além essa do Martim foi bem coisa, e teve uma outra também que era a história do Anderson Martins saindo. Tipo, acho que o Libertadores, Anderson Martins, um dos melhores do time, e o Anderson Martins ia embora. E a gente deu isso umas 2, 3 matérias de sequência, não falando. Você tá querendo derrubar o Vasco? O Anderson Martins saiu. Foram dois casos assim que eu senti que o pessoal pegou bem pesado, assim, ficou bem revoltado, porque se você olhar pro lado deles, era uma notícia muito ruim, né? Pô, perdeu o Anderson Martins. Acho que o pessoal não queria acreditar. E no caso desse, você responde ou você ignora? Alguns eu respondo, depende muito. E às vezes eu nem sou tão diplomático não, às vezes eu vou dentro dos caras também. Mas é porque, assim, alguns casos irritam muito, porque é uma coisa muito séria e, tipo, pra gente botar uma matéria dessa no ar, a gente fala com muita gente, né? A gente não bota isso falando com 1 ou 2 pessoas, a gente fala com 5, 6 pessoas. E, assim, é meio que desmerecer o trabalho, né? Mas, assim, depois você entende, porque os caras, pô, vai perder o melhor zagueiro do time, o cara não quer acreditar nisso, sabe? É a paixão do cara. É a paixão do cara, então você tem que saber muito lidar com isso. É verdade. E é isso, cara, assim, e questão de fonte depende muito da fonte, né? Eu tenho algumas fontes que se elas me passam alguma coisa, eu sei que é. Tipo, eu já cheguei nesse nível de conhecer as fontes. Então, se uma fonte fala pra mim que em certas conjunturas, em certas situações, eu cravo. Entendi. Mas na maioria das vezes eu falo com muito mais gente. Tem que ser, né? Tem que ser. Agora, Schmidt, pra gente arredondar aqui o nosso papo, a sua carreira começa lá no Paiol e hoje você trabalha numa empresa grande, né, de jornalismo. Como é que continua a sua carreira, assim, quando você olha lá pra frente? Você quer continuar trabalhando com isso? Você pensa em fazer mais coisas? Tem alguma coisa que você ainda não fez na carreira que você quer muito fazer, trabalhar em outra área, enfim, você pensa um pouco nisso ou você vai deixando levar? Cara, agora eu tenho filha, né? Agora eu sou pai de família. Os sonhos diminuem um pouco, né? Eu sempre tive muita vontade de trabalhar fora, né? Ser o que chamam de correspondente e tal. Até porque eu tive uma experiência boa já nisso, assim, nessas viagens. Mas hoje em dia eu já acho que é muito inviável. Por causa da família, Por causa da família, um bebezinho que eu tenho. Imagina mudar. É uma mudança com prazo, né? Tipo, geralmente você fica 2 anos e volta. Então você mexer com a vida da tua esposa, da tua filha por 2 anos e voltar é meio complicado. Era uma coisa que eu tinha vontade, eu tenho muita vontade também de dar aula. Isso era um plano que eu tinha. Meu plano era esse, era, sei lá, fazer uns 10 anos de redação. 10, 15 anos de redação e sair pra dar aula. Não sei se vai dar. Eu nunca pensei em ser setorista, assim como nunca pensei em ser de TV, por exemplo. Ser um repórter de TV, ser um produtor de TV. O engraçado é que a vida leva a gente, né? Hoje em dia a gente acumula isso também. Hoje na situação que funciona a redação de esporte da Globo, meio que todo mundo faz tudo, né? Mas eu sempre me interessei muito por site, assim, por digital, por novas formas de contar história, de fazer as coisas. Então eu sempre pensei em ir por aí. Setorismo, eu tenho vontade de continuar mais um tempo, não sei se até quando, porque é uma rotina bem pesada, né? Você na verdade, você tá 24 horas disponível, né? Você pode estar em casa, pô, já cansei de trabalhar deitado de cueca na minha cama e... Toca o telefone ali.
O bicho pegando. Acho que eu vou ficar mais um tempo, né? E aí eu não sei. Agora, seja qual for esse caminho aí, em qualquer lugar que você tiver, acho que é uma certeza que o paiol vai estar sempre aí dentro, né? Sempre, porque o jornalismo é vida, né, cara? E a lição de vida que eu tive foi no paiol. Então, isso vai pro jornalismo, né? Isso vai pro jornalismo, não tem como sair. Eu brinquei quando eu fiz a matéria do Luizinho que eu já podia me aposentar, que eu já coloquei o paiol na Globo. Schmidt, eu vou te liberar antes que algum chefe venha te resgatar aqui. Não, cara, me coloca mais meia hora pra falar. Quer falar mais meia hora? Mas, cara, obrigado. Boa sorte aí na sequência de cobertura do Vasco. Que seja um pouco mais tranquilo, que o negócio tá meio embolado. O bicho tá pegando, cara. Tomara que melhore esse fim de ano aí. Mas, cara, adorei o papo. Boa sorte aí na sequência da carreira e obrigado por parar esse tempinho aqui pra trocar essa ideia. Tamo junto, Rodrigão. Eu que agradeço. No ano que vem a gente faz outro. Combinado. Combinadíssimo. Valeu, Felipe Schmidt. Assim a gente fecha mais um episódio do Vida de Jornalista. Fica de olho no Twitter, no @vida_jornalista para ficar ligado lá nos próximos episódios. Se você ainda não ouviu, procura lá os anteriores. Um abraço, um beijo, até mais, valeu, hein?